Bom dia, senhoras e senhores deputados. Cumprimentos a todos. Cumprimento também o senhor Presidente do Tribunal de Contas, que está connosco online para esta audição, que é uma audição que é efetuada a requerimento do Partido Social Democrata. Portanto, temos connosco, como disse, o Presidente do Tribunal de Contas, que é o Juiz Conselheiro José Fernandes Farinha Tavares, e também a Sra. Juíza Conselheira, que é a relatora, Dra. Ana Maria Leal Furtado. Bom dia, Sr. Deputado. Cumprimentos a todos. Muito bem. Como é habitual, temos uma grelha, portanto, teremos uma intervenção inicial do Grupo Parlamentar requerente, neste caso o PSD, no tempo de 5 minutos. Depois, uma resposta individual, que é também a introdução por parte do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, no tempo de 10 minutos. Depois, as intervenções dos grupos parlamentares, uma ronda única de 5 minutos para cada grupo parlamentar, e temos presentes o PSD, o Bloco de Esquerda e o PCP, portanto, isto dará um tempo de cerca de 20 minutos, uma vez que o CDS não estará presente. E a resposta final conjunta por parte do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, num tempo equivalente, isto é, um tempo de referência de 20 minutos. E, portanto, sem mais demoras, eu daria a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD para a apresentação do requerimento. A Sra. Deputada Carla Barros tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Muito bom dia a todos. Uma saudação especial ao Sr. Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, Mestre José Fernandes Farinha. Também um cumprimento à Sra. Juíza Conselheira Relatora, Dra. Ana Margarida Leal Furtado. Cumpre então nesta primeira intervenção ao PSD fazer a apresentação do seu requerimento, portanto, as motivações que estiveram na base deste pedido de audição do Tribunal de Contas. Importa desde já referir, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que no dia em que o PSD solicitou a audição ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas, foi também o dia em que a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social esteve neste Parlamento, precisamente nesta Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, e dia em que o PSD também colocou questões sobre a execução orçamental dos subsídios. E, precisamente na rúbrica dos subsídios, é onde nós conseguimos incluir esta medida do layoff simplificado. E nessa análise da execução orçamental, constata-se, na execução orçamental relativamente a 2020, constata-se que na rúbrica dos subsídios há cerca de 700 milhões de euros que estavam previstos serem gastos e, portanto, e serem canalizados para as empresas, para as instituições, para os trabalhadores, para as famílias, e que não foram. E, portanto, essa execução, essa capacidade do Governo injetar na economia, na sociedade, e estes subsídios ficou abaixo dos 70%. E é neste sentido, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que se juntarmos a não execução destes cerca de 700 milhões de euros às dificuldades, digamos, à confusão legislativa que houve sobre o apoio, se acrescentarmos ainda os atrasos relativamente à chegada deste dinheiro a quem dele precisa, mais as recomendações e os alertas que o Tribunal de Contas tem vindo a fazer, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas compreenderá o motivo da preocupação do PSD neste requerimento e nesta audição. Sabe que o país sabe que o PSD, durante este período, teve uma atitude sempre muito construtiva e atenta, sugerindo, inclusive, ao Governo
que não se esquecesse à época, por exemplo, dos sócios gerentes, que incluísse a possibilidade dos sócios gerentes beneficiarem desse apoio, os proprietários do pequeno comércio. Chegou também a apresentar a sua preocupação e a necessidade de se olhar para os trabalhadores que estavam em teletrabalho e a acumular assistência à família com as crianças em casa, em aulas online, que também fosse dada uma melhoria nesses apoios. Enfim, foi nossa preocupação nunca deixar ninguém para trás durante este período. E, portanto, mais do que nunca, as questões orçamentais, a execução das políticas públicas tem sentido. Num momento em que o país para, em que as empresas estão fechadas, em que os trabalhadores praticamente estão em casa e sem trabalho, a não ser as funções da linha da frente que asseguram os serviços essenciais, é importantíssimo e é imprescindível uma boa execução das políticas públicas. Portanto, mais do que nunca, a sobrevivência do país e dos atores económicos dependerá de uma boa execução das políticas públicas. E, portanto, nós ficamos sem saber, Sr. Presidente do Tribunal de Contas, quantos empregos, quantas empresas nós poderíamos ter salvo neste período se, efetivamente, estes apoios tivessem chegado à sociedade, à economia, se tivessem chegado a quem mais precisa. Não conseguimos aferir também como tem sido veiculado pelo Tribunal de Contas, a forma de nós monitorizarmos essa informação também tem sido muito escassa. O Governo não tem permitido que essa informação e esse acesso aos apoios seja bem monitorizado, nem pelos grupos parlamentares e pela função de fiscalização da atividade do Governo que cumpre ao Parlamento e, portanto, Sr. Presidente, era importante nós ouvirmos todas as informações, todas as explicações que o Tribunal de Contas tiver para nos prestar. Relativamente, termino sim, Sr. Presidente, relativamente ao relatório intercalar de acompanhamento da medida layoff, mas também outras, porque entretanto também já se pronunciou sobre outras questões. Aqui no mês de março o Tribunal de Contas continua a encontrar lacunas na informação sobre os custos das medidas e, portanto, que nos possa prestar todas as informações que sejam importantes para nós melhorarmos a componente da iniciativa legislativa sobre os apoios e também melhorarmos a nossa fiscalização ao Governo sobre isto para que, efetivamente, os apoios cheguem a quem deles necessita e com a devida celeridade. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, para uma intervenção inicial, também como resposta individual a esta apresentação do requerimento e no tempo de 10 minutos, eu daria a palavra ao Sr. Juiz Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas, Mestre José Fernandes Farinha Tavares, a quem saúde de novo. Tem a palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo as senhoras e os senhores deputados. Como o Sr. Presidente referiu, encontro-me... É a primeira vez que estou nesta comissão, depois de ser nomeado Presidente do Tribunal de Contas. Como os senhores deputados sabem, normalmente, enfim, a comissão que vamos mais vezes é a Comissão de Orçamento e Finanças, onde, aliás, anualmente também apresentamos o parecer sobre a Conta Geral do Estado, incluindo a da Segurança Social, e estamos com o maior interesse hoje nesta comissão para apresentar o relatório do Tribunal sobre o layoff simplificado. Agradeço a intervenção inicial da Sra. Deputada Carla Barros. Tomámos boa nota das preocupações que estiveram na base da solicitação que fizeram ao Tribunal para estarmos aqui hoje. Gostaria de, em primeiro lugar, dizer que vou partilhar esta intervenção inicial com a Sra. Conselheira Relatora. Enfim, depois no final também teremos mais tempo para desenvolver alguns aspectos. Mas, inicialmente, gostaria de dizer e sublinhar que todos os relatórios do Tribunal são aprovados colegialmente mediante uma proposta do juiz conselheiro relator, neste caso a Sra. Conselheira Ana Leal Furtado. Quando há cerca de um ano caiu sobre nós esta pandemia, o Tribunal não quis, ou quis
dizendo pela positiva, igualmente dar o seu contributo construtivo e pedagógico ao serviço do nosso país. E é neste contexto que este e outros relatórios se inscrevem. Na verdade, na sequência da declaração do estado de emergência e das sucessivas renovações, entraram em vigor diplomas legais e regulamentares múltiplos, com grande rapidez, e que tiveram importantes consequências para a atividade do Tribunal de Contas. Aliás, na altura tive a oportunidade de escrever um artigo para uma revista, enfim, a convite de uma revista jurídica, e em que analisando toda esta série de legislação que foi aprovada, a expressão que me surgiu mais apropriada foi de fast law, isto é, legislação rápida para enfrentar de uma forma rápida as necessidades que começaram a ser sentidas num mundo relativamente estranho e desconhecido para todos nós. E este acervo legislativo e regulamentar que foi aprovado pelos órgãos político-legislativos e administrativos implicou um conjunto de medidas de apoio à economia, de apoio às empresas, de apoio aos trabalhadores e às suas famílias, que tiveram um impacto significativo sobre as finanças públicas portuguesas. Acrescem também, e não podemos esquecer sempre, as medidas tomadas no âmbito da União Europeia que fazem parte integrante da nossa ordem jurídica. De uma forma muito genérica, podíamos caracterizar o novo quadro normativo que foi criado por uma certa desconcentração de poderes para órgãos subalternos, uma certa desprocedimentalização, uma certa simplificação das regras de funcionamento dos órgãos colegiais, uma certa flexibilização, uma certa discricionariedade, embora limitada pelos objetivos e finalidades de interesse público, não é? E até algumas alterações no domínio do controle prévio, como os senhores deputados bem se recordam. Isto levou aqui, Sr. Presidente e senhores deputados, levou a que o Tribunal teve de alterar e de reajustar os seus instrumentos de planeamento e dos seus trabalhos para o ano 2020 e também para o ano 2021. E é que houve criação de estruturas novas, de entidades novas, medidas fiscais e sociais, medidas no sistema financeiro, no trabalho, no emprego, na economia, nas empresas, na educação, na saúde, na ciência e ensino superior, e também este apoio traduzido no layoff. E, portanto, o Tribunal reorientou as suas ações de controle, mantendo os seus objetivos estratégicos, mas redefinindo as suas ações para contribuir para uma gestão mais sustentável das finanças públicas e também garantir a responsabilidade na gestão pública. E este é um outro ponto que depois, se os senhores deputados mais à frente quiserem pormenorizar um pouco mais, o problema da responsabilização. A responsabilização do lado da administração e do lado dos cidadãos também, não é? Que muitas vezes apresentam requerimentos relativamente a situações em que não são titulares dos respectivos direitos. E é assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que nós aprovámos, relacionados com esta pandemia, até este momento, mais de 10 relatórios, incluindo um primeiro de âmbito genérico, chamando a atenção para todos os riscos inerentes a uma situação de crise. E este relatório insere-se justamente, atendendo à sua importância económica, financeira e social, até junho de 2020, como relata este relatório, mais de 100 mil entidades empregadoras foram abrangidas, mais de 820 mil trabalhadores foram envolvidos, cerca de 629 milhões de despesa, não obtenção de receita de cerca de 258 milhões de euros, e portanto aqui damos conta dos aspectos positivos, de fragilidades e aspectos a melhorar, e também das nossas recomendações, uma vez que este é um processo que não terminou em junho do ano passado, é um processo que continuou até hoje e continuará, como nós acabamos de ver. O Sr. Presidente da República, como referi, acabou de promulgar um diploma que estende até setembro do corrente ano estas medidas. E, portanto, Sr. Presidente, se Vossa Excelência me permite, gostaria de dar a palavra à Sra. Juíza Conselheira relatora, que acompanhou o desenvolvimento desta auditoria, que foi levada a cabo, como todas as auditorias do Tribunal, através de uma equipa pluridisciplinar
que depois, segundo as orientações da senhora Conselheira, apresenta ao Colégio do Tribunal para aprovação. E, se me permite, então, daria a palavra à senhora Conselheira Ana Viola Furtado. Com certeza. Senhora Juíza Conselheira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, que começo também por saudar e agradecer os senhores Presidentes e as senhoras e os senhores deputados pelo convite que nos fizeram, e temos todo o interesse em partilhar e trabalhar convosco neste processo, como acabou de dizer o Sr. Presidente, é um processo contínuo. Tal como referido também pelo Sr. Presidente, este é um dos relatórios do Tribunal sobre as medidas do Governo no contexto da pandemia, e aproveito também para referir, aliás, foi com agrado que vi que a senhora deputada Carla Barros também assim o referiu, portanto, refiro o acompanhamento periódico que tem sido feito ao reporte da execução orçamental do conjunto das medidas. Este em particular é sobre uma delas, mas o Tribunal tem feito um acompanhamento periódico à execução orçamental do conjunto das medidas, do qual já resultaram 2 relatórios, o último publicado a 1 de março. Nestes, o Tribunal tem vindo a emitir uma mensagem clara, que é a de identificar fragilidades específicas no reporte e emitir recomendações que sinalizam a importância de um reporte atempadamente detalhado, rigoroso e completo sobre cada medida, como instrumento fundamental para o controle e avaliação destas políticas extraordinárias, incluindo as do universo da segurança social. E é neste âmbito das medidas tomadas na esfera do trabalho e da segurança social, senhores deputados, que se insere o layoff simplificado. Passado um ano sobre o seu anúncio e implementação, há 3 características que desde já se evidenciam e o caracterizam como uma das principais medidas de 2020 de apoio às empresas e aos trabalhadores. A primeira delas é que foi dos primeiros apoios disponibilizados pelo Governo às empresas. O seu anúncio ocorreu a 13 de março de 2020 e foi operacionalizado logo passados 15 dias. Segundo, os montantes gastos com a medida absorveram, até ao final de setembro, o Sr. Presidente referiu os montantes até ao final de junho, mas agora até ao final de setembro, mais de metade dos recursos utilizados em medidas Covid pelo Orçamento da Segurança Social, mais concretamente 64% desse montante total do Orçamento da Segurança Social com estas medidas, e se considerarmos o bolo das medidas, temos um peso de 43%, como digo, ao final de setembro, e que totaliza os 818 milhões de euros neste período. Por último, característica terceira, foi o apoio extraordinário ao qual, logo nos primeiros 3 meses da pandemia, o maior número de beneficiários ocorreu. Como disse o Sr. Presidente, foram 820.739 trabalhadores a 30 de junho, envolvendo 101.000 entidades empregadoras. Estes são, assim, os fatos de que partimos. E este relatório dá apenas conta desta primeira fase da ação de controle. Publicámos exatamente para chamar a atenção de algumas matérias preliminares, em particular as questões ao nível do seu desenho, procedimentos de implementação e impactos diretos. Não se aprecia por agora os montantes definitivos aplicados, pagos, o universo dos beneficiários abrangidos, nem os aspectos de conformidade legal e regulamentar de que se tenciona dar conta na ação complementar que já está em curso. Este relatório é factual e a sua publicação pretendeu assim transmitir desde logo mensagens de alerta nos domínios do reporte da informação, completo, detalhado e atempado, dos mecanismos de controle que garantam a respectiva monitorização e nas implicações ao nível do desenho de apoios futuros. Sintetizo de seguida, espero cumprir o tempo, Sr. Presidente, mas permita-me sintetizar 6 mensagens principais deste relatório. Primeiro, o Governo atuou rapidamente perante os efeitos potenciais da pandemia no mercado de trabalho, anunciando uma medida a 13 de março e tornando-a operacional passado 2 semanas. Segundo, o desenho da medida observou princípios de clareza, coerência e de baixa complexidade, aliás, alicerçado na adaptação de um regime já existente, o layoff tradicional. Privilegiou-se um apoio rápido e abrangente. Porquê? Porque não se incluíram critérios mais específicos que atendessem a características específicas dos setores de atividade e das entidades empregadoras. Não existiram critérios para ponderar as diferentes exposições dos setores de atividade e a viabilidade das empresas.
Note-se, no entanto, que no que ao critério relativo à queda de faturação diz respeito, na maioria dos outros países, optou-se por um critério ainda mais abrangente ao se incluir, em média, negócios com quedas de faturação inferiores a 30%, em oposição aos nossos 40%. Não se considerou a possibilidade de se verificar se os trabalhadores tinham sido devidamente informados quanto à modalidade escolhida, suspensão ou redução. Não se ponderou a sazonalidade de certas atividades com reflexo no cumprimento do indicador relativo à quebra de faturação. E os mecanismos de controle foram aligeirados com a fiscalização das condições de acesso a ser realizada apenas a posteriori. Portanto, isto foram os critérios que se escolheram para se tornar o apoio rápido e abrangente. Terceiro, ao nível da operacionalização da medida, matéria a aprofundar em sede da auditoria que já referi, que se encontra em curso, o exame revela que, se por um lado os procedimentos levados a cabo pelo Instituto da Segurança Social foram facilitadores da adesão à medida, por outro, não foram suficientes para evitar atrasos nas validações dos pedidos submetidos, já que a 30/6 apenas se encontravam validados 70% do total dos pedidos submetidos. Estes atrasos poderão ser indiciadores de reflexos na celeridade do pagamento, pese embora o esforço de adaptação da Segurança Social, que mesmo sem reforço de meios à data, se reorganizou através do envolvimento de diversas entidades e departamentos e da criação de vários canais de comunicação, quer ao nível interno, quer ao nível dos utilizadores externos. Quarto, ao nível dos resultados, até 30 de junho, a medida permitiu apoiar as ditas 101 mil entidades empregadoras, envolvendo os cerca de 820 mil trabalhadores. Um universo de 20% dos cerca de 4 milhões de trabalhadores dependentes que compõem o universo, do universo potencial abrangido por este apoio de trabalhadores dependentes portugueses. Quanto ao nível dos controlos, dá-se conta de que a Autoridade para as Condições de Trabalho realizou ações de fiscalização que cobriram 4% do universo de trabalhadores beneficiários e originaram participações ao ICE sobre 1.429 trabalhadores, 2% do universo fiscalizado. Por último, e talvez o principal risco identificado nesta fase, diz respeito à fiabilidade da informação de reporte, que no presente se demonstrou uma limitação ao acompanhamento, avaliação da execução e dos seus impactos. De facto, a informação disponível não permitiu validar, e aqui temos sérias restrições, não permitiu validar os pagamentos, os respectivos critérios de elegibilidade, nem o número de entidades empregadoras a quem foram recusados o apoio e o respectivo motivo da recusa. Também não se conhece informação detalhada, por enquanto, designadamente quanto aos motivos de adesão das entidades empregadoras, número de prorrogações, prazos médios de deferimento e datas de pagamento. Neste contexto, o Tribunal, no relatório em apreço, formulou recomendações à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social para que, entre outras diligências, providencie pela produção de informação fiável, pela criação de mecanismos de controlo e pondere a definição de objetivos e critérios de adesão mais orientados e específicos, assegurando a prevenção do risco da exclusão dos que mais precisam. Da mesma forma, recomenda ao Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social que diligencie, em articulação com o Instituto de Informática, pela implementação de procedimentos de controle e validação da informação, no que à medida do layoff simplificado diz respeito, bem como à execução física e financeira da medida e pela produção e divulgação periódica de informação sobre indicadores de execução, critérios de elegibilidade e motivos de indeferimento. Só uma nota final, Sr. Presidente, mesmo a terminar, se me der licença, dando nota que já no decorrer da nossa auditoria, e tomamos com bom grado, o Instituto da Segurança Social criou, em setembro em particular, uma equipa de projeto com o objetivo de acompanhar e controlar estes apoios, especialmente dedicada a isto, e a tal iniciativa aponta já para o reforço dos controlos, por exemplo, no que à medida apoio extraordinário à retoma diz respeito, terá sido instituído um procedimento de controle a posterior de cruzamento dos dados das candidaturas com os dados constantes nos sistemas de informação da autoridade tributária e nós damos boa conta destes progressos. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agradeço a ambos as intervenções. Enfim, houve aqui da parte uma tolerância relativamente a exceder estes 10 minutos, uma vez que eram muito importantes os esclarecimentos prestados e, portanto, eu creio que para o bom andamento dos trabalhos e do objetivo destes trabalhos foi importante que estes esclarecimentos todos fossem prestados. Passamos agora à fase de auscultação às intervenções dos grupos parlamentares. Começamos pelo Partido Socialista e a Sra. Deputada Sílvia Torres, a quem eu dou a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Juiz Conselho Presidente, Mestre José Fernandes Farinha Tavares e a Sra. Juíza Conselheira Relatora, Doutora Ana Margarida Leal Furtado. Senhoras e Senhores Deputados, o layoff simplificado, apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho, adotado para responder à pandemia da Covid-19, teve uma adesão expressiva e apoiou 110 mil empresas em 2020 e 55 mil empresas em 2021, abrangendo um total de 1 milhão de trabalhadores. Foi uma medida anunciada a 13 de março e disponibilizada ao público imediatamente ao fim de 2 semanas, como aqui já foi referido. Cumprindo-se assim o objetivo de forma célere, disponibilizar apoio financeiro a entidades empregadoras e aos seus trabalhadores, que em resultado da pandemia se encontravam numa situação de crise empresária e à beira de um colapso social. A adesão foi expressiva, concentrando-se no final de março e início de abril. Para tal, contribuiu o desenho da medida, flexível e abrangente, permitindo adaptações ao longo do tempo, abrangendo todas as entidades com redução da atividade total ou parcial e sem atender a especificidades dos setores de atividade e das entidades empregadoras. Perante a emergência decorrente da pandemia e a concomitante necessidade de manutenção dos postos de trabalho e de salvaguarda do rendimento dos trabalhadores e famílias, os critérios de elegibilidade e os mecanismos de controlo no acesso e de posterior fiscalização revelaram-se proporcionalmente ajustados à urgência de implementação da medida. Privilegiou-se assim um apoio rápido e abrangente face ao impacto generalizado e transversal da crise sanitária sobre a globalidade das atividades económicas e do emprego, em detrimento de um direcionamento específico para alguns setores de atividades ou determinadas entidades empregadoras, precisamente para a prevenção do elevado risco e possível exclusão inadvertida de setores e entidades empregadoras igualmente afetadas e não previstas. Pese embora o relatório dê conta de que a informação disponível não permitiu ao Tribunal de Contas validar os critérios de elegibilidade, nem o número de entidades a que foram recusados os apoios e o motivo da recusa, também evidencia o esforço de adaptação do Instituto da Segurança Social, que se teve que reorganizar através de um esforço hercúleo de envolvimento de diversos departamentos e da criação de vários canais de comunicação que permitiu implementar a medida num curto espaço de tempo, cumprindo assim o seu desígnio, apoiar as empresas e manter o emprego. A disponibilização da informação de monitorização da evolução e acompanhamento das medidas foi um dos procedimentos prioritários que foram implementados e que se concretizou na disponibilização numa primeira fase com periodicidade diária e posteriormente semanal de informação de apoio à gestão com dados físicos e financeiros. Submissão de dados físicos e financeiros. A disponibilização de informação de monitorização e acompanhamento da medida foi prontamente operacionalizada desde o primeiro dia de vigência da mesma. Refira-se ainda que desde julho de 2020, momento a partir do qual passou a ser possível a submissão por requerimento eletrónico, o nível de controle do processo melhorou de forma significativa. A partir dessa data e no momento da submissão passaram a ser verificadas as condições de acesso ao apoio, nomeadamente a situação tributária e contributiva e a relação dos trabalhadores com a entidade empregadora requerente. A verificação no momento da submissão permitiu encurtar também os tempos de análise, deferimento e pagamento. Previamente à disponibilização do requerimento eletrónico, os motivos de indeferimento eram notificados por fora do sistema, o que dificultou a recolha de informação massiva desta informação. Com a submissão eletrónica do requerimento, os processos passaram a devolver os códigos de erro associados aos motivos, ao abrigo dos quais o processo não pôde ser deferido. De referir que o Decreto-Lei nº 10G de 2020, de 26 de março, preveu a fiscalização a posteriori destas pelas entidades públicas competentes, devendo comprovar, nesse momento, os factos em que se baseou o pedido e as respectivas renovações. Nesse sentido, para além das ações de fiscalização do ICC e da Autoridade para as Condições de Trabalho já realizadas, em novembro de 2020, o Conselho Diretivo aprovou o Plano de Gestão de Riscos
deste Instituto, o qual contempla um documento específico relativo às medidas excepcionais de apoio no âmbito da Covid-19, documento que institui um modelo de controle integrado que pretende acautelar riscos e garantir a eficácia e a eficiência da gestão das medidas excepcionais de apoio à Covid-19. Estabelece um modelo de gestão e controle das medidas, concretiza os serviços do ICC envolvidos no processo, o enquadramento no âmbito do sistema de gestão de risco, em implementação do ICC e define ainda pontos críticos de controlo com o respectivo indicador e medida associado. Para o Partido Socialista, a fiscalização pela ACT de 4% dos postos de trabalho em layoff simplificado em apenas 3 meses e num contexto de pandemia e crise sanitária não pode ser considerado ideal, mas é provavelmente execuível, tendo em conta que foi realizada ao mesmo tempo que se operacionalizava esta medida. Uma medida de exceção que se tem revelado central no apoio à manutenção do emprego tinha de ser executada de forma célere e justa, com o intuito de ser percebida pelos portugueses como imprescindível para estancar a crise social que se adivinhava, pelo que se considera legítima uma fiscalização séria e rigorosa dos avultados meios públicos investidos. Nesse sentido, como medida de controle adicional, está previsto e em preparação um protocolo para troca de dados com a autoridade tributária, que permitirá também verificar os níveis de quebra de faturação indicados pelas entidades empregadoras no momento de requerimento do apoio. Deste modo, gostaríamos, Sr. Presidente do Tribunal de Contas e a Sra. Juíza Relatora, de saber se consideram que, face aos outros apoios Covid, inclusivamente a outros apoios sociais e económicos pré-Covid, se garanteu um mesmo nível de fiscalização, ou seja, 4% num universo em apenas 3 meses, bem como qual seria o índice de pré-fiscalização dos beneficiários, considerado suficiente pelo Tribunal de Contas, que permitisse uma célere atribuição deste apoio, imprescindível aos trabalhadores e às empresas portuguesas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos agora ao PSD. É de novo a palavra à Sra. Deputada Carla Barros. Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde já começar por felicitar nesta segunda ronda o Sr. Presidente do Tribunal de Contas por nos ter revelado o esforço de reajustamento que o Tribunal de Contas fez na sua organização para melhorar as suas ações de controlo. Bem-haja em nome do país. Nós, naturalmente, que registamos a dimensão e concordamos com a dimensão que o Tribunal de Contas dá à dimensão financeira à medida layoff simplificado. Lemos no relatório do Tribunal de Contas que portanto, foram gastos 887,2 milhões de euros, e isso para nós, naturalmente, que se revela que é uma medida com enorme impacto orçamental e, por isso, há que garantir que o apoio está a chegar a quem mais precisa, que ninguém fica de fora deste acesso, e que naturalmente também seja vedado o acesso a este apoio a quem dele não precisa, naturalmente. E, portanto, há aqui uma necessidade de muito rigor, de muita transparência na concessão destes apoios, também para a prevenção de abusos. E, portanto, aquilo que se nota, e já foi aqui assumido, inclusive pela Sra. Deputada do Partido Socialista, é que, embora tenha havido celeridade, a monitorização e a fiscalização deste apoio não foi suficiente. O facto de, até final de junho, apenas 4% dos postos de trabalho terem sido fiscalizados e pela ACT, pela Autoridade das Condições de Trabalho, revela naturalmente que este controlo foi manifestamente insuficiente. Nós, da parte do Tribunal de Contas, também constatamos que há aqui uma recomendação ao Governo de que os futuros apoios sejam melhor desenhados, mais orientados e mais específicos. Há aqui algumas questões que nós precisávamos realmente de ver concretizadas aqui pela parte do Tribunal de Contas. Esta questão que coloca
sobre a monitorização dos apoios ser permitida ou ser facultada pela via de dados físicos e dados financeiros, parece ser uma novidade, pelos vistos, para o Governo no âmbito do Instituto de Segurança Social, mas há institutos, como é o caso, por exemplo, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que monitoriza muito bem as suas medidas ativas de emprego, fornecendo publicamente as taxas de execução física e execução financeira, porque se não for possível aferir, e muitas vezes alimentam-se discussões neste Parlamento que não fazem sentido, da parte do Governo, o Governo diz que executa e o PSD diz que não executa. E se nós não distinguirmos de uma vez por todas o que é a execução física das medidas e o que é a execução financeira, vamos estar eternamente numa discussão que muitas vezes não faz sentido para os portugueses. Ou seja, não adianta aprovar os apoios e dizer que a empresa tem direito a esse apoio financeiro se não fizermos chegar, não traduzirmos isso numa execução financeira desse apoio e o dinheiro chegar efetivamente a quem dele precisa. E, portanto, embora a senhora juíza conselheira relatora tenha dito que já houve aqui evolução nesta transparência da informação, eu gostaria de saber, senhora juíza conselheira relatora, doutora Ana Margarida, se entende que são suficientes e que, na sua opinião, que progressos é que deveriam ser acrescentados. E depois, a segunda pergunta é percebermos melhor, quando refere, ou quando no relatório é referido que devem ser introduzidas melhorias na concessão dos apoios de modo a não excluir quem precisa, tem o Tribunal de Contas dados que nos possa fornecer que ficaram de fora entidades, empresas, trabalhadores que deveriam ter beneficiado dessa medida e não beneficiaram? Depois, a outra questão é sobre a comparação que faz sobre o aperto que Portugal dá a estes apoios ou à possibilidade das entidades recorrerem a isto com base na sua faturação. Comparativamente, lemos no relatório que Portugal apresenta então uma elevada restritividade do acesso à medida comparativamente à Alemanha e à Dinamarca. Nós estamos longe de podermos, entendo eu, posicionarmos num patamar de comparação à Alemanha, em que apresenta apoios e concede apoios a empresas com quebras de faturação nos 10%, mas creio que Portugal está em condições de se comparar, por exemplo, a um país como a Dinamarca, que estipulou como quebra de faturação os 30%. E Portugal, então, estipulou como teto as quebras de faturação nos 40%. E vou terminar, Sr. Presidente, eu estou mesmo no último ponto, permita-me que termine. E, portanto, dentro disto, era perguntar ao Tribunal de Contas se entende que Portugal, então, deveria ir mais além neste apoio e conceder a possibilidade a outras empresas com quebra de faturação mais baixa de acederem a isto. Portanto, fica a dúvida se o Governo tivesse feito uma boa execução orçamental, sempre com muito rigor e muita disciplina. Aliás, o PSD já deu provas na sua história de governação que o rigor e a disciplina das finanças públicas são essenciais, mas ficam muitas dúvidas no ar de como estes apoios estão a chegar efetivamente às empresas e como estão a ser monitorizados. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sr. Juiz e a Sra. Juíza Conselheiros do Tribunal de Contas e queria também fazer algumas considerações. Não há dúvidas, do nosso ponto de vista, que era preciso um mecanismo que permitisse apoiar direta e eficazmente a economia e, sobretudo, que permitisse pagar salários num contexto em que a atividade de muitas empresas teve que ser suspensa por razões sanitárias.
Nós discutimos na altura, nomeadamente com o Governo, se esse mecanismo deveria ser a figura do layoff, ainda que simplificada, a figura da suspensão de contrato. Do nosso ponto de vista, não teria de ter sido esta figura. Aliás, houve outras propostas na altura que foram avançadas, inclusivamente por alguns economistas, para apoios que permitissem o pagamento por parte do Estado dos salários dos trabalhadores das empresas que tiveram de suspender a sua atividade. Mas, enfim, era preciso um mecanismo, foi este aquele que foi adotado. Em segundo lugar, reconhecemos que houve um esforço enorme da administração e dos serviços para poderem, numa situação imprevista, muito rapidamente, montar uma máquina de resposta, digamos assim, do ponto de vista dos serviços, da análise dos requerimentos, que fosse capaz de pôr no terreno um apoio deste tipo. E também reconhecemos, em terceiro lugar, que a celeridade da necessidade dos apoios também implicaria sempre que eles fossem concebidos de forma ampla e de forma relativamente generosa. No entanto, parece-nos que tem havido 4 grandes problemas relativamente a este apoio ao layoff simplificado. Primeiro, uma enorme discrepância entre aquilo que foi inicialmente previsto pelo Governo e aquilo que foi a execução concreta da medida. Na medida em que o ex-ministro das Finanças, Mário Centeno, em abril, dizia que vou citar o ex-ministro Mário Centeno, na altura era ministro, dizia que cada mês de layoff pode ter um custo aproximado de 1.000 milhões de euros, cada mês de layoff. Ora, nós sabemos que ficou muito aquém disso o valor que foi efetivamente despendido no layoff. E, portanto, ou houve uma previsão completamente deslocada da realidade, ou a execução da medida ficou aquém daquilo que estava, de facto, previsto e bastante aquém. Em segundo lugar, há pouca informação pública e pouca transparência. Aliás, não é apenas deste Governo, certamente, e não é apenas nesta medida. Não há uma cultura de transparência relativamente aos dados da administração e de acesso público, não apenas para os deputados da Assembleia da República. Nós, apesar de tudo, temos alguns mecanismos para podermos requisitar dados, mas para a sociedade, para o conjunto da sociedade, ter mecanismos críticos de monitorização das medidas. Por exemplo, no site do GEP, do Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Segurança Social, onde constam o número de pedidos relativos ao layoff, a informação não é minimamente detalhada. Nós não sabemos a dimensão das empresas que pediram layoff, se eram sobretudo grandes empresas, pequenas empresas. Nós não conhecemos a distribuição territorial, nem conseguimos saber quais foram as empresas, o que é relevante quando nós estamos, por exemplo, como no caso do Bloco de Esquerda, a receber denúncias sobre abusos laborais. Para nós era importante ter acesso a saber quais são as empresas que estavam, de facto, a beneficiar desta medida. E, portanto, há pouca informação, há pouca cultura de transparência na disponibilização pública da informação. Em terceiro lugar, a questão da fiscalização e da fraude. Dizia há pouco que nós compreendemos que, num mecanismo que tinha de ser célere, se pudessem ter aligeirado alguns critérios de acesso, mas, de facto, a nossa percepção é que terá havido bastantes situações, casos de fraude que não tiveram a devida fiscalização, até porque houve muitas denúncias de trabalhadores, de organizações representativas de trabalhadores sobre abusos nas empresas que não tiveram uma ação fiscalizadora por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho, que tem também, como nós sabemos, fortes limitações em termos dos meios humanos, dos recursos de que dispõe para fazer esta fiscalização. Mas, de facto, houve aqui inúmeros casos de fraude que não tiveram a oportunidade de ser fiscalizados. E, em quarto lugar, nós entendemos também que um mecanismo deste tipo deveria ter tido contrapartidas mais exigentes às empresas que foram beneficiárias deste apoio. Nomeadamente, não nos parece razoável que na proibição dos despedimentos não tenham sido incluídos os trabalhadores precários, que foram naturalmente os primeiros a ser descartados. Muitas destas questões, reconheço, não são questões cuja
cuja competência diga respeito ao Tribunal de Contas. São questões eminentemente políticas, mas chamar o Tribunal de Contas para discutir esta matéria foi uma opção do PSD. Nós, obviamente, não nos opomos nunca a que sejam chamadas entidades, mas entendemos que, sem prejuízo da opinião do Tribunal de Contas sobre estas questões que coloquei, nomeadamente e particularmente sobre a discrepância, a pouca informação pública e a questão da fiscalização, parece-nos que a matéria de discussão é eminentemente política e, desse ponto de vista, é o Parlamento que tem que assumir no debate com o Governo estas questões. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Partido Comunista Português, Sra. Deputada Diana Ferreira. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o Sr. Juiz Conselheiro Presidente, Mestre José Fernandes Farinha Tavares, de cumprimentar a Sra. Juíza Conselheira Relatora, Doutora Ana Margarida Leal Furtado, de agradecer o conjunto das informações prestadas na intervenção inicial que tiveram. Com certeza também nesta intervenção final poderão acrescentar outras informações que entendam pertinentes, sendo que sobre as matérias do layoff especificamente, do layoff simplificado, como foi categorizado por pretender ter um processo mais simples em comparação com o regime habitual do layoff, colocar aqui aquelas que também têm sido preocupações que o PCP desde logo manifestou sobre esta mesma medida especificamente e sobre as suas consequências, especificamente até para a vida dos trabalhadores. Desde logo, a questão de inicialmente este instrumento significar um corte no salário dos trabalhadores, que perdiam 1/3 dos seus salários. Por proposta do PCP foi possível corrigir esta situação, mas durante o ano de 2020 esta realidade verificou-se para muitos trabalhadores, o que, no nosso entender, também não é de todo aceitável. E, desde logo, também preocupações com os benefícios dados especialmente a grandes empresas no recurso a esta medida do layoff. Aliás, foram várias as notícias vindas a público de grandes empresas, de multinacionais, de grupos económicos que recorreram a esta medida do layoff em contraponto com dificuldades sentidas especificamente por microempresas em poder acionar este mesmo mecanismo, que também não está naturalmente desligado do conjunto de instrumentos que as grandes empresas têm ao seu dispor para tratar de toda a documentação associada a estes pedidos e que as microempresas efetivamente não têm muitas vezes esses instrumentos à sua disposição. Entendendo também, no fundo, que o layoff este layoff simplificado foi utilizado quase de alguma forma numa transferência direta de rendimentos dos trabalhadores para as empresas. E também fica claro que o layoff não impede o desemprego. O exemplo mais recente é o exemplo da Ioreste, que, tendo recorrido ao layoff, teve já 2 ações de despedimento coletivo, envolvendo centenas de trabalhadores, o que para nós também não é de todo aceitável. E por isso, para o PCP, o que importava garantir em todo este contexto era naturalmente, além de não haver a perda dos salários para os trabalhadores, a garantia dos postos de trabalho, travar os despedimentos e concretizar e efetivar apoios às micro e pequenas empresas, às médias empresas também, mas especialmente às micro e pequenas empresas, e que efetivamente pudessem aceder a esses mesmos apoios. Nas intervenções iniciais, e eu gostaria de também fazer estas referências, foi falada também a questão da própria segurança social, aliás está também no relatório que de alguma forma acaba por sustentar este pedido de audição ao Tribunal de Contas, e queríamos também saber, embora eu possa ter interpretado isso das palavras iniciais, queria saber se essa interpretação é correta,
se efetivamente também o Tribunal de Contas entende, podendo até não ser uma competência direta, mas se tem esta avaliação de que a carência de meios humanos na segurança social que existe e que se arrasta, tem também uma interferência direta, até muitas vezes nesta celeridade ou na demora, digamos assim, a respostas aos pedidos, aos vários pedidos que são feitos de apoio à segurança social e no caso específico a estes pedidos de layoff e mesmo no âmbito do apoio à retoma. E também, no fundo, tentar perceber, o Tribunal de Contas faz um conjunto de recomendações à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ao Conselho Diretivo do Instituto de Segurança Social IP. Há também uma resposta de contraditório que está também publicada no mesmo relatório. O que pretendemos também saber é se no conjunto destas recomendações, se todas elas estão efetivamente já cumpridas na avaliação do Tribunal de Contas. Há já foi referido pela senhora juíza conselheira relatora a questão da equipa de projeto que também já foi criada, mas há recomendações que estão aqui feitas que importava saber se o Tribunal de Contas tem, no fundo, alguma informação da sua concretização. Mesmo para terminar, em relação ao detalhe da informação sobre o layoff, mas já agora sobre várias outras medidas, dizer que da parte do PCP nós tivemos a oportunidade várias vezes de questionar a Ministra do Trabalho, tentando perceber do conjunto das centenas de milhares de trabalhadores abrangidos pelo layoff, quantos deles é que pertenciam efetivamente a grandes empresas. Esta não é uma informação sequer que esteja disponibilizada. Há informação que está pública, nomeadamente no Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, é verdade, mas é toda ela uma informação que não vai ao detalhe de que empresas é que estão efetivamente abrangidas, se são microempresas, pequenas empresas, grandes empresas e de quantos trabalhadores é que efetivamente pertencem a cada uma dessas realidades empresariais. E esta era também, mesmo para terminar, Sr. Presidente, uma informação que nós achávamos que era importante. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E com a sua intervenção terminamos o período de intervenções dos grupos parlamentares e, portanto, eu passaria de novo a palavra ao Sr. Presidente do Tribunal de Contas para uma resposta conjunta com um tempo de referência equivalente a 20 minutos. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Se me permitir, daria primeiro a palavra à Sra. Juíza Conselheira e eu faria a intervenção. Com certeza, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, quero agradecer a partilha das preocupações de todos os senhores e senhoras deputadas. Julgo que essas preocupações são-nos muito úteis também nos nossos trabalhos e julgo que esta interação é sem dúvida fecunda em particular porque temos um trabalho também em campo e as vossas preocupações também são muitas das nossas. Tomei aqui nota de, digamos assim, 6 preocupações principais, que vou tentar responder na medida do possível, segundo as nossas competências. Portanto, a primeira delas é a preocupação que também é nossa, da questão da informação. Que informação é que é necessária e se já existe ou não? É um trabalho contínuo, isto tem sido um trabalho contínuo, relembro que a medida é recente e que a nossa auditoria também foi um relatório publicado também em tempo recorde, não tem sido muito hábito ao Tribunal publicar trabalhos quase concomitantes, portanto está a medida a decorrer e já estamos nós a identificar fragilidades primeiramente no reporte, não tanto no impacto da medida, ela ainda está a decorrer, mas no reporte. E, portanto, nesse contexto também somos claros, é necessário um reporte detalhado desta medida em particular, execução física, financeira, por setores de atividades, tipologias de empresas, universo abrangido, porque, de facto, uma das nossas principais questões da auditoria, e digo já da auditoria que está agora a decorrer, é se os apoios chegaram ao universo planeado. A medida era uma medida com caráter de urgência, cujo objetivo, de facto, era sustentar os empregos dos trabalhadores dependentes, só esta medida layoff. E, portanto, são 4 milhões o universo de trabalhadores dependentes em Portugal. Neste momento, temos um universo coberto de 20%. Por exemplo, no Reino Unido, o universo coberto foi de 30%, foi maior. E nós vamos, exatamente,
é nosso objetivo, nesta auditoria em curso, apreciar se esses 20%, porque é que são 20%? Porque não houve mais pedidos, porque houve burocracia a mais, porque houve atrasos. É isso que estamos a averiguar e, de facto, tudo está relacionado com a informação que iremos tratar e que estamos a tentar obter dentro do possível. E, portanto, de facto, é esse o nosso principal objetivo. O Tribunal não tem competências para, ao nível de fiscalizar, ou não tencionamos nesta auditoria neste momento, fiscalizar as questões da fraude. Pretendemos, pelo contrário, analisar os sistemas de controle instituídos, identificar as áreas de riscos para prevenir e alertar. É esse a nossa principal objetivo neste momento. E nesse contexto, quanto às questões da fiscalização da fraude, de facto, damos conta do fato. A ACT cobriu um universo de 4%. Não temos informação para apreciar se esse 4% deveria ser maior ou menor. Não foi essa a nossa preocupação, nem será. A nossa preocupação é identificar o fato em causa e eu acho que mais importante que os 4% é de sinalizar desde já que está um trabalho em curso, que a ACT está a fazer esse trabalho e que já identificou um universo de 2% de fraude. E, portanto, este universo de 2% de fraude, não é? É um universo que compara com o universo, por exemplo, identificado no Reino Unido, que aponta para um universo de fraude entre os 5% e os 10%. Neste momento, estes dados da ACT, que também ainda eram referentes ao ano passado, já cobrem um universo de 2%, portanto, já quase que nos comparamos com a identificação de fraude em outros países de tamanho avanço, como por exemplo a Espanha, também o universo de fraude identificado anda na casa dos 5%. E, portanto, significa que é um caminho a percorrer e nós, nessa matéria, apenas identificamos os dados existentes. Sobre a questão do desenho da medida, também não nos vamos pronunciar. Eu penso que é importante o trabalho feito de apresentar os fatos de forma clara. Como é que a medida foi desenhada e como é que não foi. É simplesmente o que fazemos. Apresentamos nesse contexto a questão da faturação que abrangeu, cujo critério escolhido foram os 40%. Comparamos com os outros países. É uma questão política, é uma decisão política e são matérias em que, de facto, há muito a ponderar, requerem muita ponderação, tendo em conta, acima de tudo, também a folga orçamental que o governo português possui e, nessa matéria, é o governo o principal responsável por essas decisões e não nos compete a nós, nem é nosso desejo, apreciar essas decisões de política. Queremos sim saber até que ponto é que os apoios chegaram ao universo proposto dos trabalhadores dependentes em Portugal. Relativamente às questões também colocadas sobre a comparação entre a orçamentação e a execução, de facto, a orçamentação prevista originalmente previa valores superiores aos executados. É natural que no início, dadas as incertezas com que os nossos governantes tiveram pela frente, os dados que possuíam não permitiam, de facto, orçamentar de forma, tendo em conta o período temporal da forma mais rigorosa possível. Não nos pronunciamos também sobre essas questões da orçamentação, aliás, todas as previsões neste momento em matérias de orçamento de Estado são bastante incertas e nós também bebemos essa incerteza, mas isto vai de encontro também a algo que o Tribunal tem recomendado já há muitos anos, que é de uma correta orçamentação e uma orçamentação por programas que exige exatamente conhecer esses dados físicos e que irão permitir, uma vez tendo nós esta metodologia de orçamentação por programas, com indicadores de execução, em fase de orçamentação, vão permitir, de facto, no futuro, orçamentar melhor. Portanto, é uma recomendação que, em sede de parecer da Conta Geral do Estado,
temos feito já desde há alguns anos para cá, que são necessários, só depois de existir uma metodologia com a criação de indicadores de execução financeira, é que se poderá ter uma orçamentação rigorosa. Este é o caso particular e este caso evidencia bem a necessidade dessa metodologia, da operacionalização dessa metodologia para a orçamentação se adequar depois à execução, que foi o que não aconteceu e que os senhores deputados bem notam, não aconteceu porque não existe toda uma metodologia prévia a esta orçamentação mais próxima da realidade. Por último, tenho aqui mais duas notas, duas questões colocadas. Uma tem a ver com os recursos humanos do Instituto da Segurança Social, do ICE. É claro que é natural que, tendo todo este conjunto de medidas extraordinárias que em 2020 foram implementadas e executadas neste período de urgência, é natural que haja restrições e que os recursos humanos estejam aquém dos necessários para melhorias na implementação da medida. Sobre a questão das nossas recomendações, até que ponto é que elas foram cumpridas, são recomendações muito acabadas de emitir, digamos assim. A auditoria em curso vai acompanhá-las e nós esperamos, ao longo deste ano, de facto, tornar também com este trabalho de auditoria, pressionar para que as recomendações sejam executadas com maior tempestividade. Portanto, é um dos méritos. Temos tido um relatório preliminar que foi publicado e que seguiu todos os trâmites normais de contraditório e de recomendações, e que, ao mesmo tempo, logo de seguida, esteja em curso uma auditoria que essa sim vai aprofundar o trabalho previamente iniciado no semestre anterior. E, de facto, o que eu posso também dar conta é que a nossa principal questão da auditoria é como é que o Governo geriu os riscos da implementação destas medidas, e julgo que esta questão genérica da auditoria vai responder a muitas das questões que aqui se foram colocadas e vão ser tomadas em linha de conta as preocupações que aqui são transmitidas, que já foram riscos identificados por nós. Os principais riscos são, de facto, fragilidade do reporte, atrasos nos pagamentos, a adesão à medida que não sabemos se de facto correspondeu ao potencial inicialmente previsto, e as questões do tratamento do risco de fraude também vão ser por nós tratadas no âmbito desta auditoria, tenhamos nós a informação suficiente e seja ela produzida, ainda estamos a tempo de ela vir a ser produzida, porque a medida ainda está em curso e os passos ainda estão a ser dados por todas as entidades envolvidas. Muito bem. Sr. Presidente, então, se me dá licença, eu gostaria só de acrescentar, relativamente ao que a Sra. Conselheira Ana Leal Furtado referiu, um aspecto que a Sra. Conselheira já referiu, mas que é este. O Tribunal nunca questiona as opções político-legislativas que são tomadas e são da competência dos órgãos político-legislativos. Depois de aprovados, então o Tribunal inicia, digamos assim, a sua ação no quadro da missão que a Constituição e a lei lhe atribui. Isto não significa também, e poderá ter interesse para a Comissão, já aconteceu muitas vezes, que o Tribunal, no processo legislativo, não seja chamado pela Assembleia da República a dar o seu parecer, tendo em atenção a sua experiência, as práticas seguidas sobre determinadas matérias em que o Parlamento pensa legislar, e aí realmente a Comissão Permanente do Tribunal tem emitido os seus pareceres sempre que solicitados pelos órgãos legislativos. Depois gostaria, se me permite, relativamente a uma questão que foi suscitada, creio que a Sra. Conselheira respondeu à generalidade das questões, que foi suscitada relativamente à carência de meios humanos. Enfim, sobre este ponto, eu só gostaria de chamar a atenção por um aspecto. É que estamos a viver, assim eu espero, numa situação transitória, não é? Esperemos que acabe o mais rapidamente possível.
E, portanto, toda a gestão dos recursos humanos não é fácil. A gestão de recursos humanos é sempre muito difícil, não é? Mas, num contexto como aquele que estamos a viver, de incerteza, em que é necessário também muita celeridade, enfrentar os problemas, resolvê-los, e são problemas, os senhores deputados sabem muito melhor do que eu, porque lidam diariamente com estas situações, são problemas que afetam. Nesta área não há apenas efeitos económico-financeiros, há efeitos económicos muito fortes, claro, financeiros também, mas sociais, aqui talvez seja o centro das atenções. E por isso, relativamente aos recursos humanos, aquilo que eu gostaria de salientar também, tal como aconteceu, por exemplo, na área da saúde, é que a máquina da segurança social, com os milhares de intervenientes, de funcionários, dirigentes, etc., enfim, reportando-me agora apenas ao período do relatório, que é até 30 de junho, enfrentou uma situação em que lhe apareceram 800 mil trabalhadores com preocupações, mais de 100 mil empresas, enfim. Eu tenho um certo respeito por quem conseguiu, digamos assim, dar resposta, ainda com todos os erros que possam ter existido, e certamente existiram, ou mesmo situações de fraude. Este relatório que apresentámos aqui é o primeiro relatório, como disse a senhora Conselheira. Já estamos a trabalhar no segundo relatório, não é? E o Tribunal continuará a acompanhar os desenvolvimentos do layoff, não é? Como referi, hoje mesmo foi promulgado pelo Sr. Presidente da República o diploma que estende por mais de uns meses. E nós temos consciência, aqui no Tribunal, dos riscos acrescidos que as situações de crise provocam. Reza a história que sempre que há situações de catástrofe e de crise, os riscos são acrescidos. E esses riscos podem ser riscos de fraude, criação de situações para obtenção de apoios a que não se tem direito, segundo o direito normal, o risco de não se atingir quem precisa, o risco de se atingir quem não precisa e o risco de desvio mesmo de apoios para fins ilegítimos. E o Tribunal está atento a estes riscos e na sua ação vai dar uma especial atenção. Por isso também aprovámos logo no início da pandemia um relatório dando conta dos riscos a que, digamos, as entidades públicas intervenientes nesta e noutras áreas devem ter em atenção, que podem traduzir-se também na inserção dos seus planos de prevenção de riscos. Mas também há um outro ponto que um Tribunal de Contas, enfim, como Presidente do Tribunal de Contas, tem de referir. É que o Tribunal também está muito atento e fará tudo o que estiver ao seu alcance para que as situações em que houve obtenção fraudulenta de apoios sejam levados por diante no sentido da efetiva responsabilização. E, portanto, este é um ponto nobre, aliás, do Tribunal, quer no âmbito da responsabilidade financeira, quer também na sua relação com os demais tribunais. E, portanto, este é um ponto que está sempre presente na nossa vida. Portanto, termino, Sr. Presidente e Sras. e Srs. Deputados, dando esta mensagem, prometendo que em breve teremos um novo relatório e também, enfim, eu gosto sempre de salientar também aspectos positivos, realçando os aspectos positivos que houve e realçando também, e para um tribunal é sempre bom ver que as nossas mensagens também são acolhidas por parte dos seus destinatários, também congratular-me pelos progressos a que a senhora Conselheira já se referiu, que também tiveram em linha de conta o nosso relatório. Isto é sempre um motivo também para nos congratularmos e vermos que a nossa ação também tem utilidade. Pronto, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, era isso que tinha para dizer. Enfim, reiterar sempre a disponibilidade
a mim e do Tribunal para colaborar com esta Comissão, sempre que seja necessário. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a intervenção dos nossos convidados, o Sr. Juiz Conselheiro Presidente, Mestre José Fernandes Farinha Tavares, e também a Sra. Juíza Conselheira Relatora, a doutora Ana Margarida Leal Furtado. Acho que foi importante os esclarecimentos prestados e chegamos assim ao final desta nossa primeira parte da reunião de hoje e iríamos então dar início à nossa segunda parte, ou seja, a reunião ordinária com um atraso de cerca de um quarto de hora.